Dazai era um completo idiota que, por puro acidente, acabou sendo Isekai junto com sua esposa. Mesmo reencarnado em um mundo totalmente diferente, ele tenta tirar a própria vida para se reunir a ela na morte. Contudo, suas tentativas são sempre frustradas, quando 3 vilãs bem esquisitas ficam obcecadas com o seu salsichão e vivem tentando agradá-lo para que ele mude de ideia, e quem sabe possa dar uns pegas nelas. Tudo começa com Dezia e sua esposa, Sakin, decidindo fazer uma viagem só de ida para o paraíso, pulando em um rio com correnteza furiosa. Após prometerem um ao outro backshots infinitos do outro lado, eles amarram uma fita especial para simbolizar o amor psicótico que os unia. Mas de repente, o Truck-kun estraga a festa. No instante seguinte, Dazai acorda no que parece ser uma capela e se pergunta por que o paraíso se assemelha tanto à sua igreja local. Nesse exato momento, uma elfa com canhões de leite que desafiam a gravidade aparece e se apresenta como Annette, antes de levá-lo à janela e explicar que ele foi Isekai'd para um outro mundo para se tornar um grande herói. Enquanto ela retorna pra dentro, a fim de explicar a nova missão dele, ela nota um pote de pílulas deslizando pelo chão e encontra seu novo herói tentando tirar a própria vida mais uma vez. Ela imediatamente usa um feitiço de cura nele e tenta explicar a ele a grande importância de ser um herói. Mas ele continua mastigando pílulas, na esperança de que a própria morte o salve daquela voz tão irritante. Quando ele finalmente se levanta e diz que estava prestes a experimentar o momento mais feliz de sua vida ao chutar o balde junto com Satken, ela decide revelar os poderes dele, já que heróis isekais sempre recebem habilidades superpoderosas que os fazem esquecer completamente suas vidas anteriores. No entanto, ela fica chocada ao ver que ele foi invocado com quase 0 pontos de vida e uma habilidade que transforma seu corpo em veneno toda vez que ele é atacado. Enquanto ela fica bastante entristecida com isso e diz pra ele nem se incomodar em sair de casa, ele fica animado porque finalmente poderá ter um fim rápido pelas mãos de algum monstro aleatório. Mal alguns poucos minutos em sua busca incessante pela morte, ele encontra uma garota gato bem suculenta chamada Tama, prestes a ser estrangulada por uma árvore da morte, enquanto ela tenta freneticamente escapar. Ele tira um momento para apreciar a vista de suas curvas, recebendo um tratamento especial pelas vinhas da árvore, até que ela implora por sua ajuda. No momento seguinte, a árvore o agarra também e começa a sugar a vida de ambos. Mas enquanto ele começa a ficar animado por ter seu desejo finalmente realizado, a árvore de repente murcha e se desfaz. Ao perceber que sua habilidade de veneno a destruiu por completo, Toma fica surpresa e pergunta por que ele estava agindo como um esquisito patético. Mas ele apenas expressa uma profunda decepção com seus constantes e repetidos fracassos. Ela então se oferece para levá-lo de volta à casa dela, a fim de expressar toda a sua gratidão. Mas quando ela pega a mão dele, ele se lembra que Satken também foi atingida pelo Truck-kun e recupera a esperança, pois ela também deve estar em algum lugar neste novo e vasto mundo. Enquanto ele imediatamente sai em busca dela, Tama o persegue e tenta desesperadamente chamar a atenção dele. Minutos mais tarde, eles retornam ao templo, e ele imediatamente pergunta a Ainit se há alguma pista para encontrar Section. Mas o fato de ele já ter conquistado uma vilã bem gostosa a deixa completamente chocada, então ela o segue de volta pra fora, a fim de impedir que Tama se aproxime demais dele. Enquanto as duas discutem sobre quem vai passar mais tempo com ele, ele se arrasta pra dentro de um caixão para um descanso muito necessário e pede pra ser acordado quando chegarem à próxima cidade para começar a busca por sua amada esposa. Horas mais tarde, eles chegam à cidade castelo de Roth, e depois que Dazia acorda de seu sono tranquilo e profundo, eles se dirigem ao palácio para prestar homenagem ao rei Thomas e à sua filha, a princesa Charlotte, enquanto as garotas imediatamente se ajoelham para demonstrar seu respeito. Thomas fica bastante animado por finalmente ver outro viajante e pergunta qual foi a parte mais emocionante de toda a jornada deles. Então, Desai se oferece para mostrar a ele exatamente como é descansar em paz. O rei anão confunde isso com uma ameaça, mas Annette rapidamente alivia o clima, elogiando a beleza de Charlotte, e isso de repente lembra Thomas do fato de que ela já está pronta para o casamento. No momento seguinte, ele chama um músico chamado Otto e um Hulk medieval, chamado Gomes, que são aparentemente os únicos pretendentes considerados dignos de se casar com a princesa. Ele então pede a opinião de Desai, porque quem se casar com ela terá o direito de assumir o trono como rei. Mas Desai responde perguntando que tipo de rei preguiçoso e patético deixaria o destino da vida de sua própria filha nas mãos de um completo estranho que ele acabou de conhecer. Enquanto ele sai casualmente para encontrar um quarto, as garotas se desculpam com Thomas em nome dele e explicam que ele veio de um mundo totalmente diferente para impedir Thomas de perder a cabeça. Mais tarde naquela noite, Annette percebe que Desai não conseguiu dormir, então ela tenta aprender mais sobre Section, mas depois de ver o rabo de Thomas debaixo do lençol dele, ela imediatamente o puxa e começa a xingá-la por tentar dar em cima dele. Desai então sai para tomar um pouco de ar fresco e acaba encontrando Charlotte, que então explica o quão dividida ela está por ter que escolher um marido entre as duas melhores opções de todo o reino. Sentindo o quão perturbada ela está, Desai prossegue explicando como ele nunca deixou ninguém decidir seu próprio destino, apesar de quão problemáticas suas escolhas de vida foram para sua família. E depois de também lembrá-la de que ela seria a única a viver com suas próprias escolhas, ele se afasta para evitar mais um desabafo traumático. No dia seguinte, Thomas os chama a todos novamente, bastante animado, porque Charlotte finalmente tomou sua decisão sobre com quem ela quer se casar. Mas depois de ser instruída a ficar em frente ao seu futuro marido, ela caminha até Desai e diz que quer se matar junto com ele. Enquanto Enid desmaia de choque, Charlotte explica que sempre odiou o fato de Otto nunca parar de tocar sua harpa estúpida. Enquanto Gomes cheira a atum vencido debaixo de toda aquela armadura pesada.
Ao ouvir isso, Thomas tenta impedi-la, mas ela grita com ele por nunca ter considerado os sentimentos dela e diz que não voltará atrás em sua decisão de chutar o balde junto com Shai. No momento seguinte, Gomes tira sua armadura e revela que ele é, na verdade, um minotauro enviado para capturar a nação deles para o Lorde Demônio. Ele então começa a espancar todos os cavaleiros presentes, enquanto Tama tenta desesperadamente acordá-lo. Depois que os destroços da batalha quase os atingem, ela também começa a atacar Gomes, mas tem seu crânio rachado pelos seus chifres de aço. Nesse exato momento, Dazai pede a ele que gentilmente conceda o desejo de Charlotte, enviando-os ambos para o céu, e enquanto ele alegremente avança para destruí-los, Charlotte começa a perceber que a vida, na verdade, vale a pena ser vivida. No momento em que ela diz a Dazai que quer viver o suficiente para inaugurar uma nova era de paz em seu reino, ele a empurra para longe, a fim de desfrutar do doce beijo da morte sozinho. No entanto, Anit finalmente acorda e estilhaça o crânio de Gomes com um escudo poderoso, antes que Thomas o jogue com força no lago. Logo depois disso, Thomas entrega o trono a Charlotte, e enquanto ela imediatamente começa a dar as ordens que seu pai, beta e recheado de carne, que era um covardão, estava com muito medo de dar, as garotas arrastam Dazai em seu caixão para continuar a busca por Saken. No dia seguinte, eles decidem fazer uma pausa ao longo de um caminho de montanha escuro e sinuoso, depois que Tama lembra a Annette que eles têm que parar na cidade natal dela. Annette explica que isso pode demorar um bom tempo, já que eles basicamente têm que visitar todos os 4 templos para descobrir de qual deles Sakshan foi invocado. Isso surpreende Tama, então ela pergunta a Annette por que ela está indo tão longe por ele, especialmente porque Sakan é, obviamente, a amante dele. Annette então afirma que está fazendo isso porque ele ajudou a encontrar seu propósito novamente, então Tama concorda em continuar viajando junto com eles. No entanto, ela também fica bastante preocupada com o fato de que sacerdotisas como Anit não podem simplesmente abandonar os templos onde servem. Mas Anit diz a ela para não se estressar com isso, já que ela enviou seu familiar para entregar sua carta de demissão. Nesse exato momento, Dazai acorda para fumar e é atacado por Melos, o familiar de quem Anit estava falando. Depois que ela o tira da cabeça dele, ele vomita a carta de demissão, e Annette imediatamente desaba em lágrimas ao perceber o quão irresponsável foi confiar em uma criatura com a mesma capacidade mental do Patrick Estrela. Quando Melo de repente começa a bagunçar todo o lugar, o Shi retorna ao conforto de seu caixão, enquanto as garotas levam choque de suas vidas quando um dragão cai bem acima delas. Felizmente, uma vilã com sabor de chocolate chamada Wadilha aparece para acalmar a fera, e também oferece suas condolências pelo amigo perdido que elas estão carregando por aí em um caixão. Ao ouvir isso, o Zai se levanta novamente e as garotas explicam que ele é, na verdade, um outro mundano. Mas isso faz com que o Wadilha perca completamente a cabeça, enquanto ela dispara um poderoso feixe de magia negra, e ele o bloqueia com sua habilidade de barreira. Mas toda a encosta da montanha é completamente destruída em um instante. O Wadilha então paralisa Annette e Tama com uma habilidade de amplificação de gravidade, para que ela possa focar toda a sua atenção em matar Zai. Enquanto luta para se libertar, Annette avista a marca no peito dela e percebe que ela é a Lorde Demônio que Zai foi invocado para lutar. Então ela o avisa para ficar para trás, mas ele caminha em direção a ela para se sacrificar por todos eles. Sem hesitação, o Wadilha enfia o braço bem no peito dele e imediatamente começa a sair. Mas Dazai se levanta com sangue jorrando de seu abdômen e calmamente caminha em direção a ela, enquanto pergunta sobre a verdadeira fonte de todo o ódio dela. Assim que ele agarra o rosto dela, ela parte no dragão. Então ele desmaia novamente devido à perda excessiva de sangue. Minutos mais tarde, Melos os entrega a um templo que é administrado por outra elfa superior Isekai, chamada Isha. Dias mais tarde, Dazai se recupera totalmente e imediatamente começa a se encher de veneno, enquanto Isha leva Init de lado para perguntar por que diabos ela largou o emprego, para viajar com outro mundano, apesar de saber que todos eles são babacas egoístas, que só usam seus poderes pelos motivos errados. Nesse exato momento, Fat Shade aparece para soltar umas rimas sobre sua capacidade de gerar quantidades ilimitadas da moeda de seu mundo. Então ele o cega com as moedas e diz a Annette que ele é o exemplo perfeito do que todos os outros mundanos eventualmente se tornam. Naturalmente, Annette defende nosso MC viciado em drogas e possivelmente psicótico, tudo enquanto lhe dá ainda mais dinheiro para se envenenar. Mas então o verdadeiro choque se instala quando ela diz a Isha que ele arriscou sua própria vida para salvá-los do Lorde Demônio. Isha então diz a ela que o Lorde Demônio foi na verdade derrotado 7 dias atrás. Então Ant retorna ao quarto com Dazai e Tama para conversar sobre isso. Já que os outros mundanos são invocados apenas para derrotar o Lorde Demônio, não faz absolutamente nenhum sentido que ele tenha sido Isekai de um dia depois que o Lorde Demônio foi derrotado. Mas enquanto eles tentam entender a situação, Dazai fica deprimido porque tem lutado contra o bloqueio de escritor, apesar de tudo o que eles experimentaram. Logo depois disso, Aniki o coloca em uma grande armadura infundida com feitiços de deflexão de magia para mantê-lo seguro e sai com Tama para fazer compras. Quando Isha finalmente o avista, ela aproveita a oportunidade para exigir que ele se separe de Enid, mas ele a lembra que ela é uma adulta totalmente crescida que pode tomar suas próprias decisões. Nesse exato momento, Fat Shade, que na verdade se chama Kotaro, apresenta Suzuki, outro herói Isekai, que então segue para o centro da cidade com seu exército de lobos monstros. Suzuki então começa compartilhando a boa notícia da morte do Rei Demônio, e isso excita os moradores até que ele decide tomar conta da cidade como seu novo governante.
Enquanto os moradores começam a murmurar entre si, Kotaro avista Init e afirma que ela foi quem o atacou. Então Suzuki se aproxima para usar seus poderes nela. Enquanto ele gentilmente esfrega o cabelo dela, sua consciência fica presa em uma jaula mental, fazendo com que seu corpo se submeta totalmente à vontade dele. Ao ver isso, Kotaro bajula Suzuki. Botama imediatamente o agarra e exige saber o que eles acabaram de fazer com ela. Depois que ele explica que Anit essencialmente se tornou seu animal de estimação sem mente, ela tenta atacá-lo, mas Suzuki usa o mesmo poder nela. Isha então decide fazer sua grande entrada e diz a Suzuki para desistir de tentar tomar a cidade, porque seu povo jamais a entregaria a um tirano. Ele então envia seus lobos para incendiar a cidade e decide montar um castelo na igreja de Isha. Pouco depois disso, a cidade inteira pega fogo, e enquanto os lobos continuam espalhando destruição por todas as ruas, Tom retorna a Dezai e tenta desesperadamente tirá-lo da armadura, até que o capacete a nocauteia. Como de costume, ele tira um momento para considerar cuidadosamente seu próximo movimento e, finalmente, decide enfiá-la em uma barreira vazia, pouco antes de Isha colidir com a parede ao lado dele. Enquanto ela começa a tagarelar sobre como Suzuki era um perdedor fraco até ser Isekai'd, Dezai de repente fica bastante intrigado e tira seu manuscrito para fazer anotações. Quando ela pergunta por quê, ele explica que Suzuki é o assunto perfeito para seu livro e pergunta sua localização atual. Apesar de todos os avisos dela sobre o perigo de enfrentar um oponente super poderoso sem nenhuma habilidade própria, ele ainda vai para a capela e reduz ainda mais suas chances de sucesso, esvaziando a garrafa de veneno em seu sistema. Uma vez lá dentro, ele pede a Suzuki um pouco de seu tempo para que possa começar a escrever o romance, e quando Kotaro pergunta se ele está tentando cimentar seu legado, transformando-o em uma história atemporal de vitória. Ele explica que é mais como um documentário mostrando o que acontece quando um perdedor com baixa testosterona prova o poder. Ao ouvir isso, Suzuki envia seus lobos para atacar Dezai. Então, Isha começa a lutar contra todos eles sozinha e acaba sendo forçada a recuar, enquanto Dazai continua escrevendo como se não fosse nada demais. Isso enfurece ainda mais Suzuki, então ele ordena que os lobos os explodam em pedaços. Mas depois que eles disparam bolas de fogo, o capacete que nocauteou Tama de repente desvia cada explosão de volta para Suzuki. Acontece que Melus finalmente encontrou uma maneira de ser útil, mas depois que Dazai o agradece pela ajuda, Suzuki decide sacar as armas pesadas e envia seu lobo guardião especial para cravar seus dentes mortais em Dazai. No entanto, ele imediatamente murcha devido à alta concentração de veneno em seu corpo, então Fat Shade sai correndo para se salvar, enquanto Isha dá a Suzuki uma última chance de se render em vez de humildemente aceitar a derrota. Ele envia a Net contra eles, então Isha bloqueia o primeiro ataque dela e sugere recuar, já que eles não podem lutar contra ela. Dezai então diz a ela para ter um pouco mais de fé em Iné, e caminha bem na frente da lâmina dela, enquanto pergunta se ela realmente vai deixar Suzuki vencer. Quando ela de repente agarra a faca com sua segunda mão e a puxa para longe dele, Suzuki perde a cabeça e a ordena acabar com ele. Mas então ela se lembra de ter visto o rosto frio como o gelo de Dezai pela primeira vez e se esfaqueia na coxa antes de desabar nos braços dele. Enquanto Isha corre para ajudá-la a se levantar, Suzuki fica sobrecarregado pelo medo ao perceber que sua única habilidade agora é completamente inútil. Então ele pega a faca para acabar com tudo, mas Daisy o impede e pede sua história de origem para que ele possa terminar o livro. Apesar de quase se mijar de medo, Suzuki decide contar a ele tudo sobre sua vida deprimente na escola, onde ele era constantemente intimidado a ponto de começar a desejar a morte. Como ele era um beta sem espinha até o âmago, ele nem conseguia suportar a ideia de fazer isso sozinho. Mas felizmente o Truck-kun apareceu brilhante quando ele atingiu o fundo do poço e o enviou para Isha, que então explicou seus poderes e sua nova vida como herói. No início ele estava animado para finalmente ter algum tipo de poder, mas quando os Homens-Fera locais começaram a intimidá-lo por não ser do mundo deles, ele decidiu aceitar a escuridão em seu coração e começou a usar seus poderes para o mal. Depois da história de origem extremamente chata e sem graça, ele admite a Suzuki que ainda é muito um fracote sem espinha, que nem conseguiria ser um vilão de verdade. Então Dezai completa o romance nessa nota e de repente ativa um portal debaixo dele. Ele então diz a Suzuki que, embora sua história fosse intrigante, ela definitivamente não é digna de ser chamada de obra-prima. E depois que ele é enviado de volta ao mundo normal, Dazi cai no chão para pensar em como pode obter inspiração novamente. Minutos mais tarde, Isha consegue um novo caixão para ele. Mas antes de partirem, ela puxa a Hineta de lado e diz a ela para se preparar para uma vida perigosa ao lado dele, porque seu verdadeiro propósito pode ser lutar contra outros heróis que foram Isekai'd. A essa altura, os lobos de Suzuki já começaram a deixar a vila e Tama finalmente recuperou sua sanidade. Então eles partem enquanto Suzuki consegue com sucesso um emprego de volta no mundo real. No início do dia seguinte, Isha chega ao templo central para uma reunião com outros bispos e encontra outro elfo chamado Wolf, que então a chama de sortuda porque ela pode viver em uma cidade cheia de demi-humanos respeitosos, enquanto ele tem que lidar com anões fedorentos todos os dias. Nesse exato momento, outro bispo chamado Elton entra e diz a Wolf para não discriminar entre as espécies, especialmente porque ele é o único elfo que se orgulha de ser um beberrão. Wolf imediatamente o repreende por agir como se fosse melhor, mas então o Cardeal Miller entra e diz a Wolf para parar, para que possam começar a reunião.
No entanto, assim que eles se sentam para a reunião, outra bispa elfa chamada Áfria aparece e se desculpa por estar atrasada enquanto tenta se recompor. Uma vez sentada, ela se apresenta como a substituta de Annette e começa com um relatório formal de tudo o que tem acontecido em sua região. Depois que Elton e Wolf também apresentam relatórios sobre suas regiões, Aisha explica tudo o que aconteceu com Suzuki, mas os assegura de que a situação está de volta ao controle. Ao ouvir isso, Miller explica que a reunião foi na verdade convocada para que pudessem discutir o próximo curso de ação, após a derrota do Lorde Demônio. Ele ainda lhes diz que o Papa escolheu selar todos os portais usados para invocar heróis do outro mundo, e isso inicialmente os deixa todos bastante animados, já que não terão que lidar com pirralhos irritantes como Suzuki e Fat Shade. No entanto, Miller imediatamente os avisa para não se sentirem seguros ainda, porque os 7 heróis que derrotaram o Lorde Demônio, na verdade, tomaram seu castelo como seus novos governantes, para piorar ainda mais as coisas. Eles também enviam uma declaração ao Papa prometendo transformar seu mundo em uma utopia, conquistando cada cidade e templo que ainda não está sob seu controle, enquanto Miller e os outros tentam descobrir uma maneira de lutar contra os heróis que eles um dia pensaram que os salvariam a todos. Isha se lembra de quando Desai enviou Suzuki de volta ao mundo normal e lhes conta o que aconteceu. Assim que todos ficam animados para ouvir os detalhes, o Papa entra pelo portal, então todos se ajoelham para demonstrar seu respeito. Mas ele lhes diz para pular as formalidades, porque ele também quer ouvir sobre Desai. Enquanto isso, as garotas acabaram de chegar a uma nova cidade com Desai ainda dormindo em seu caixão. E enquanto tentam procurar uma pousada para passar a noite, um garoto local chamado Nur de repente aparece e se oferece para compartilhar algumas dicas importantes para auxiliar em sua jornada. Minutos mais tarde, eles encontram um lugar para se sentar. Então Nur se oferece para ajudá-los a conseguir um herói que servirá como guarda-costas e assistente pelo tempo que eles quiserem. Isso naturalmente os excita, mas quando ele exige o valor médio de uma mensalidade universitária como taxa regular, Thomas diz a ele para não se preocupar com isso. Mas Annette imediatamente entrega o dinheiro, enquanto Thomas começa a perguntar por que ela daria tolamente tanto dinheiro. Nir tenta persuadi-los com um discurso sobre como o amigo morto deles provavelmente está preocupado com a falta de segurança deles, mas então Desai acorda e explica que ele está muito vivo. O aspirante a especialista em vendas quase solta uma bomba nas calças, mas ele rapidamente pega o dinheiro e promete ir encontrá-los na pousada antes de sair correndo. Algumas horas depois, Annette retorna à estalagem após minutos de espera, e quando a gerente pergunta se realmente vão pegar um quarto, ela explica que precisam ver Nir primeiro. A senhora então pergunta se deram dinheiro a ele, e assim que Annette menciona os serviços dele como herói de aluguel, ela diz para não se darem ao trabalho de esperar, pois caíram no golpe mais básico. Ao ouvir isso, o corpo de Annette entra em choque, a ficha da sua própria falta de bom senso finalmente cai, então Tama a ajuda a se acalmar novamente. Depois que Dazai pergunta à senhora como ela soube tão facilmente que Ner é um golpista, ela diz que é a única coisa que ele faz para ganhar a vida desde que apareceu na cidade, pois não tem pais ou modelos a seguir. Mais ou menos na mesma hora, Nur agarra sua espada enquanto se prepara para descansar pela noite. Mas ele é subitamente sequestrado e acorda em um galpão abandonado, onde 3 caras espalham todo o dinheiro que ele ganhou para dividi-lo entre si. Quando ele promete chamar seus amigos heróis para atacá-los, eles revelam seus poderes e os chamam de estúpidos por pensar que ele poderia usar os nomes deles para enganar viajantes. Enquanto o líder se prepara para usar seu arco infundido com magia para abrir um buraco no cérebro de Nir, Desai o redireciona para um colosso de loja de $1 e os culpa por dar a garotos como Nir a falsa esperança que eles têm nos heróis. Bem nesse momento, o segundo bandido escaneia as habilidades de Desai e fica aterrorizado ao notar seu MP aumentando rapidamente, mas eles ainda tentam revidar até que Desai lhes pede para gentilmente atirar a flecha em seu coração. Eles saem correndo com os corações prestes a explodir de medo. Então Desai se vira para Nir e diz para ele manter o olhar inocente que tem agora nos olhos antes de sair e abandoná-lo no galpão. Na manhã seguinte, as garotas se preparam para completar o resto da jornada para o país natal de Thomas. Mas quando Nir aparece de repente para ajudar, Thomas exige um reembolso. Ele então diz para não se preocuparem porque ainda pode cumprir servindo como o guerreiro destemido que lhes prometeu. Então Tama o faz arrastar o caixão de Daisy até que finalmente cheguem ao seu país natal. Depois que ela diz para não se preocuparem com o posto de controle, já que ela é um pouco famosa, eles imediatamente são cercados por numerosos guardas armados. Pouco depois disso, Annette começa a chorar copiosamente em uma cela enquanto Nur nota que nem sequer mantiveram Tama no mesmo lugar que eles e se pergunta que crime ela poderia ter cometido. Enquanto Annette continua surtando, Desai começa a fantasiar sobre todos os diferentes métodos que poderiam usar para acabar com ele. Então Nir decide ser o adulto responsável e procede a arrombar a fechadura. Ao ver isso, Desai pergunta por que ele tentaria interferir com seus sonhos de doce libertação da morte, mas assim que Nir pede um pouco de respeito por suas habilidades, os guardas aparecem para levá-los. Momentos depois, eles entram na sala do trono e um furbol falante chamado Briart lhes diz para se prepararem para a punição antes que o rei siberiano prometa fazê-los sofrer por sequestrar sua princesa. Ao ouvir isso, Annette começa a implorar e jura que não tem ideia do que ele está falando, antes que Thomas, de repente, entre vestida como uma princesa da Disney e diga a siberiano que todos são inocentes.
Depois que ela explica tudo o que aconteceu desde o dia em que conheceu Desai, Siberiano ainda se recusa a libertá-los e diz que ela tem que prometer se dedicar totalmente à sua vida como princesa do reino. Ele ainda a lembra de como sua mãe era, então ela concorda com seus termos e diz a Annette que não pode mais viajar com eles antes de sair. Pouco depois disso, a turma encontra um restaurante para comer. Então Nance começa a pedir tudo do cardápio enquanto Annette tenta controlá-lo. Depois de também dizer a Dazai para parar de encher a cara de pílulas, ela lembra de todas as vezes que agrediu verbalmente Tama e começa a rezar para que não a executem de verdade. Bem nesse momento, uma garçonete chamada Fawn aparece para pegar o pedido deles, mas fica curiosa com a forma como Enid descreve Tama, então ela se apresenta e explica que uma vez serviu Tama no palácio. Ao ouvir isso, Desai pede cada detalhe sobre a vida de Tama. E quando Enid o lembra que ela é da realeza, ele afirma que não faz diferença para ele, então Fawn concorda em lhes contar tudo. Enquanto isso, Tama acabou de voltar para seu quarto para descansar pela noite, mas ao olhar pela janela, ela nota uma figura humana parada bem acima da sala do trono e observa em choque enquanto uma grande boca de monstro de repente dá uma enorme mordida no prédio. Siberiano e seus cavaleiros imediatamente correm para dentro e encontram Kibara, um herói, que então diz que tem desejado o sabor de pessoas-gato por muito tempo. Depois de também afirmar ser parte dos heróis que derrotaram o Rei Demônio, ele pede as melhores pessoas-gato da nação para que possa lanchar com elas. Ao ouvir isso, os cavaleiros de Siberiano lançam um ataque contra ele, apenas para acabar servindo como seu aperitivo, enquanto ele casualmente cospe seus ossos e pede a Siberiano as damas, já que a carne delas obviamente será mais macia. Siberiano tira sua armadura e jura que ele pagará por seus crimes. Isso excita Kabara, então ele envia a boca do monstro contra ele. Mas Siberiano facilmente desvia e atinge Kabara com uma habilidade de raio que frita suas entranhas, ou melhor, o faz cócegas, porque Kabara de repente começa a rir. Siberiano imediatamente pula para trás e decide usar seu movimento final. Mas então, Tama aparece e percebe que Kabara é o mesmo cara que ela viu minutos atrás, então ela se oferece para ajudar. Mas Siberiano diz a ela para esquecer, porque ela nunca será como o Príncipe Leon. De volta, Fawn explica como o Príncipe Leon estava treinando para se tornar o maior guerreiro da nação antes que um deslizamento de terra enviasse ele e a mãe deles para o outro lado. A morte inesperada deles enviou Siberiano para um lugar sombrio por um tempo extremamente longo, então Tama eventualmente cortou o cabelo e decidiu se aprimorar com a esperança de que se tornaria forte o suficiente para seguir os passos de Leon. No entanto, isso acabou causando uma enorme fenda entre ela e Siberiano, então ela deixou a nação para viver em seus próprios termos. De volta à sala do trono, Siberiano acabou de advertir Tama para ficar longe de Kibara, mas ela diz a ele para parar de subestimar suas habilidades e proceder a se suspender no ar como uma verdadeira guerreira. Kibara imediatamente envia sua boca de monstro para digeri-la, mas Siberiano a empurra para fora do caminho e perde o braço no processo. Em vez de finalmente perceber o quão estúpida e fraca ela realmente é, Tama decide tentar o mesmo movimento novamente, então Briar já nocauteia e escapa. Kibara então decide focar em encontrar sua próxima refeição, mas expressa decepção, pois estava realmente ansioso para provar os bolos de Thomas. Quando Briard encontra Dazai e explica tudo o que aconteceu, Kibara de repente abre um buraco na sala do trono e apresenta Siberiano aos seus cidadãos antes de prometer poupá-los, desde que o presenteiem com todas as melhores damas como seu jantar. Um dos homens locais imediatamente recusa isso. Então Kibara o digere primeiro e decide usá-los todos como seu buffet à vontade. Eles começam a tentar escapar apenas para encontrar os demônios que ele estacionou em cada saída da nação. Enquanto a loucura se intensifica, Desai decide parar de escrever e pega a mão de Thomas para dizer a ela que definitivamente não é hora de desistir. Minutos depois, ela lembra da última conversa que teve com a mãe e acorda na casa de Fawn, então ela sai correndo e encontra todos já esperando na porta. Depois que eles explicam a situação atual, ela tenta ir lutar novamente, mas então Enid a lembra que a nação inteira chorou quando Leon e a mãe dela morreram, antes de dizer que ela é o último símbolo de esperança que a nação tem. Ao ouvir isso, Desai diz a ela para ficar para trás e sai com Anit e Nir para enfrentar Kabara. Momentos depois disso, eles encontram dois augúrios na entrada do palácio e depois que Desai pede para ser comido por Kabara, ambos os augúrios levam 1 minuto para discutir o que fazer com o homem claramente psicótico antes de jogá-los todos na cela. Como de costume, Anit surta, então Desai diz a eles para não se preocuparem antes de pedir a Nir para arrombar a fechadura novamente. Mais ou menos na mesma hora, Bruyar percebe que Tama foi lutar novamente, e enquanto ele lhe deseja sorte, ela joga um dos ogros no trono e se prepara para enfrentar Kabarra novamente. Um dia, alguns anos atrás, Thomas se esgueirou em uma árvore para assistir a uma das sessões de treinamento de combate de Siberiano com Leon, mas terminou rapidamente porque Leon ainda era incrivelmente fraco. Enquanto ele tentava se recompor, Bruyar disse a Siberiano para tentar uma abordagem diferente porque Leon sempre foi mole. Mas Siberiano recusou e insistiu em torná-lo o mais forte possível, já que ele eventualmente assumiria como o rei. Bem nesse momento, ele notou Tama, e quando ela pediu para treinar com eles, ele a repreendeu por assistir e ordenou que ela fosse fazer um chá com bichos de pelúcia como qualquer outra princesa.
Minutos depois ela estava de volta ao seu quarto reclamando para a mãe, que então decidiu fazer um discurso para ela. De volta à sala do trono, Siberiano diz a ela para sair, mas ela o ignora como de costume. Então Kabar promete saborear cada mordida antes de chutar o cadáver do demônio em sua direção. No segundo que ela usa para desviar, ele a alcança e libera a mesma habilidade de raio que Siberiano usou, antes de dizer que ele também absorve as habilidades de quem ele come, enquanto ele então energiza sua mão para atacá-la novamente. Init expressa alívio e diz a Nir que estava preocupada que Dazai realmente se oferecesse como lanche para Kabara. Depois de localizar o quarto da falecida mãe de Tama, ele os leva para dentro e pede a Niar suas únicas habilidades valiosas novamente. Então o ladrão especialista começa a trabalhar em uma das gavetas e eventualmente descobre um livro especial. A essa altura, Tom começou a ficar sem fôlego, então Kbara rapidamente se move atrás dela e a joga longe com um soco na coluna antes de jogá-la de volta ao chão. A dor imensa literalmente faz sua vida começar a piscar, então ela pensa de volta ao dia em que seguiu Leon para treinar e perguntou por que ele era tão obcecado em treinar quando mal gostava de lutar. Ele então disse que, embora realmente odiasse a ideia de lutar, ele tinha a responsabilidade de proteger o reino a todo custo. Essa memória então dá a Tama um pouco de força, então ela se levanta para continuar lutando enquanto Siberiano diz a ela para desistir logo. Quando ela recusa, Kepara olha e fica animado para digeri-la, porque ele nunca teve uma princesa tão festiva para o jantar antes. Enquanto perde a sanidade para o êxtase, ele lembra como a vida era deprimente quando ele era apenas o garoto rico e mimado de 2 pais bilionários. Depois de anos de conseguir tudo o que queria, chegou a um ponto em que ele ficou desesperado para sentir algo diferente. Então ele aleatoriamente decidiu atacar uma das empregadas com um garfo. Infelizmente, seu plano de comê-la no café da manhã falhou, e seus pais rapidamente pagaram para limpar sua bagunça como sempre. No entanto, isso apenas aumentou o quão vazio ele se sentia. Então ele saiu de casa e passou a noite atacando um morador de rua aleatório antes que Truck-kun decidisse que ele seria o herói perfeito para Zalbur. Depois da lição de história bastante chata, ele decide adicioná-la à sua coleção de refeições exóticas. Mas assim que a boca do monstro se aproxima o suficiente dela, Dazai aparece e de repente a congela no ar. Isso surpreende Kebara, já que ninguém nunca a impediu de comer antes. Então ele exige saber quem é Dazai naquele momento e diz a ele para desistir e se entregar para a punição, porque Dazai pode facilmente mandá-lo de volta a ser um garoto rico e deprimido. No entanto, quando ela pede a Dazai para prosseguir com sua habilidade especial, ele recusa e diz que Kabara é muito inútil e chato para ele desperdiçar toda aquela energia. Ao ouvir isso, Kibara perde a cabeça e destrói toda a sala do trono com uma poderosa liberação de energia, enquanto Annette corre para ajudar Nir. Tama começa a se arrepender de suas ações e se convence de que é a razão de toda essa destruição. Enquanto ela começa a chorar copiosamente, Dazai a agarra pelo ombro e lhe entrega um livro antes de dizer que sua história de vida triste e dolorosa foi interessante o suficiente para despertar sua excitação. No momento em que ela abre o livro, seus poderes ativam, então Annette invoca seu escudo para manter Nir protegido das consequências da batalha. Ao ver isso, Kbara começa a caminhar em direção a Tama. Então Dazai rapidamente explica que ela nunca foi destinada a escolher entre ser uma princesa ou substituir seu irmão como o novo príncipe guerreiro. Ela sempre foi destinada a uma vida de aventura, mas o trauma de perder metade de sua família, juntamente com a pressão para ajudar seu pai em luto, tornou difícil para ela perceber a verdade. Apesar de ouvir tudo isso, Thomas ainda permanece confuso. Então Dessaya lembra daquela última conversa que teve com a mãe. Naquela época, La Palma tinha acabado de notar o quão ansiosa ela estava para se juntar às sessões de treinamento com Leon. Então ela disse a Tama para viver sua vida como ela achasse melhor e prometeu conversar com o Siberiano se ele se recusasse a aceitar. Enquanto ela finalmente lembra o tipo de pessoa que quer ser, a habilidade de Desai desbloqueia uma habilidade especial que Siberiano reconhece como o brasão da besta divina. Durante uma das sessões de treinamento privado de Leon anos atrás, o brasão ativou pela primeira vez, mas Tama disse a ele para mantê-lo escondido de Siberiano por causa do quanto ele odiava a ideia dela lutar. E embora ele estivesse ali ouvindo tudo, ele decidiu ficar quieto sobre isso. Enquanto ele começa a se arrepender de todas as vezes que a impediu, Dazai fica animado para finalmente mastigar suas entranhas e afirma que não há nada que eles possam fazer para detê-lo, simplesmente por causa do quão poderoso ele é. No momento seguinte, Tama avança e libera uma combinação mortal que embaralha suas células cerebrais antes de usar o brasão da besta divina para implodir cada órgão em seu corpo. Depois que ele desaba, ela também desmaia. Então Annette corre para curá-la enquanto Siberiano pega o diário de La Palma de Dazai e o agradece por guiar Tama. Enquanto ele então caminha até o corpo de Kbara, Briar se junta a ele e diz que a batalha ainda não acabou, antes que Kbara acorde com um novo corpo monstruoso. Inicialmente ele também fica confuso com o fato de ter sobrevivido ao ataque, mas então ele lembra de ter comido o corpo do rei demônio derrotado e começa a sentir uma excitação furiosa enquanto sente o poder jorrando por suas entranhas. Dazai e os outros imediatamente se preparam para o pior, mas sua cabeça é subitamente cortada por Valdalia. Apesar disso, Kibara permanece vivo e tenta explicar o quão bom o pai dela tinha gosto. Então ela incinera a cabeça dele com uma poderosa explosão antes de avistar Dazai e exigir saber como ele sobreviveu.
Quando ele pergunta se ela finalmente se sente melhor, ela promete acabar com ele na próxima vez que precisarem e parte em seu dragão. Dias depois, a cidade finalmente começa a aparecer como antes do ataque. Então Annette se prepara para sair com Dazai e Nier. Fall então lhes diz que Tama decidiu ficar no palácio para ajudar Siberiano a governar o reino. Mas naquele exato momento, Siberiano entra no quarto dela e diz para ela ir com eles. Depois de dizer que ele definitivamente não precisa da ajuda de um aspirante a garanhão para governar o reino, ele diz a ela para ir fazer o que ela sempre quis. Então ela arranca o vestido real e promete voltar mais tarde. Assim que ela sai, Brear se junta a Siberiano no quarto e pergunta por que ele não podia simplesmente admitir seu amor por ela. E enquanto ele defende sua masculinidade, ela alcança Dazai e Anit em Nier. Dias depois, eles se aproximam de uma árvore incomumente grande, e Tama imediatamente começa a tagarelar sobre como é a maior árvore do mundo deles para mostrar a Dazai que ela é mais do que apenas uma guarda-costas que puxa caixões. No entanto, Nier a distrai, então Annette assume e explica cuidadosamente cada detalhe da pequena e pacífica cidade encontrada ao pé da árvore. Com demi-humanos que dedicam suas vidas a adorar a árvore do mundo, depois que Tama a ataca, eles caminham até a pequena cidade e ficam chocados ao encontrar um cassino cheio de lunáticos e viciados em drogas. Dazai inicialmente fica animado por estar em um ambiente de risco de vida novamente, mas então suas pílulas acabam. Então ele desesperadamente tenta encontrar outra fonte de veneno, enquanto as garotas decidem rastrear o prefeito. Minutos depois, eles encontram o velho responsável pela cidade. Então as garotas perguntam o que aconteceu, e ele explica cuidadosamente como um grupo de heróis apareceu alguns meses atrás e transformou a cidade em um ponto de encontro para jogadores e viciados em drogas. Ele também lhes mostra uma folha da árvore do mundo e pede ajuda porque a árvore recentemente parou de abençoá-los devido a todo o abuso. Bem nesse momento, um herói chamado Yamada se apresenta com a promessa de salvar a cidade, mas as garotas imediatamente ficam na defensiva e se preparam para uma luta. Depois que ele caminha até o prefeito e lhes assegura que ele só quer ajudar a consertar o dano que seus colegas heróis causam, Annette fica animada para trabalhar com ele e pede a Dazai seus pensamentos. Mas o viciado em veneno já saiu para pegar seu refil. Com seu corpo se curando lentamente do suprimento constante de vantagens, sua depressão dispara, mas então ele nota o cheiro de drogas vindo de uma caverna e animadamente segue para se juntar aos delinquentes locais. Uma vez lá, ele pede um pouco do que eles estão fumando, apenas para receber uma visita surpresa de uma vilã que parece ter sido esculpida por um deus amante de enredos. Minutos depois, ela o leva a tumbar e pergunta por que ele estava na caverna. Então ele explica seu profundo ódio por viver enquanto tenta acabar com a própria vida com cerveja. No momento seguinte, ela se oferece para ajudá-lo a adormecer com uma dança suave, mas ele instantaneamente fica repelido pela ideia e tenta recusar. No entanto, quando ela realmente começa a dança, ele nota algo intrigante em sua expressão e decide continuar assistindo. Muito mais tarde, Annette desaba na casa do prefeito, e assim que Tama explica que eles estavam procurando por Dazai, ela o traz para dentro e o coloca no chão. Depois que Annette exige saber quem ela é, o prefeito a lembra que ela nem deveria estar tão perto da cidade, então ela pede desculpas pela intrusão e sai. O prefeito então lhes diz que ela é uma bruxa local que se aliou aos heróis abrindo um bar ao lado do cassino quando eles apareceram pela primeira vez. Já que ela de repente apareceu na cidade sem explicação sobre seu passado ou quem ela realmente era, eles sempre a trataram como má notícia e pretendem manter assim. Ao ouvir isso, Yamada promete fazê-la pagar junto com os outros heróis, então o prefeito agarra o braço dele e implora para ele salvar a cidade pacífica deles. Na manhã seguinte, Dazai rapidamente sai, então Annette o persegue para lembrá-lo que eles têm que lutar contra os outros heróis em breve, mas ele recusa e diz que preferiria passar seu tempo no bar de Eshi. Yamada então diz a ela para não se incomodar em tentar pará-lo e diz que a única maneira de libertá-lo do encanto de Eshi é derrotar os heróis, então eles voltam para dentro. Pouco depois disso, Daisy agradece a Ash pela dança particular e quando ela pergunta se ele ouviu falar dos rumores, ele diz a ela para não se preocupar com isso porque ele adora estar em situações de risco de vida. Depois que ela faz uma oração ao espírito da árvore do mundo para lhe dar proteção, ele fica curioso sobre isso. Então ela explica a lenda local que afirma que o espírito que reside na árvore do mundo descerá para dar paz aos fracos. Quando ela sugere orar ao espírito da árvore por segurança, ele pergunta por que ela não segue seu próprio conselho, porque ele podia perceber que ela estava extremamente triste durante a dança na noite passada. Nesse exato momento, um bandido chamado Sabu invade o local, exigindo bebidas e ameaçando Yunela por causa dos 3 perdedores que sequestraram Nier, já que eles lhe devem dinheiro. Depois que eles fogem, Sabu senta-se a uma mesa com o dono do cassino e explica que os lucros deles estão em queda. Então, o chefe decide introduzir os demi-humanos ao mundo do jogo e do fumo. Ao ouvir isso, Izzy se aproxima com as bebidas e lembra ao chefe que ele havia prometido não tocar nos moradores locais em troca do dinheiro de proteção que ela vem pagando. Ele então diz para ela ficar feliz, já que terá muito mais clientes para servir, mas ela se recusa e tenta impedir Sabu. Então ele a joga contra a mesa e vai embora. Dazai então a ajuda a se levantar e pede desculpas por todo o ódio que ela suportou ao tentar proteger a cidade. Momentos depois, Sabu e seus capangas encontram o cassino sendo destruído por Yamada e imediatamente se preparam para atacá-lo.
mas ele lhes diz para desistirem e aceitarem seu julgamento por suas ações. Nesse instante, Dazai sai e diz para ele parar de se iludir com alegações de retidão, mas Yamada permanece convencido de que também foi enganado e decide prosseguir com seu plano. Com um único golpe de sua espada, ele afasta a gangue de Sabu, que então foge e promete voltar para se vingar. Nesse mesmo momento, Ishii agradece a Yamada por salvar a vila, e depois que ele a aconselha a mudar seus modos, os moradores locais começam a elogiá-lo. No entanto, quando todos se voltam contra Ishii e a mandam embora, Yamada fica surpreso com a hostilidade deles e tenta acalmá-los. Nesse instante, Dazai intervém e os chama de ingratos, pois Ishii foi quem passou inúmeras noites garantindo a proteção deles, mas eles se recusam a acreditar nele e, por fim, conseguem expulsá-la, enquanto Yamada observa em choque. Momentos depois, ele pergunta a Dazai se ele sempre soube que terminaria assim. Então Dazai diz para ele focar no fato de que os moradores expulsaram seu único protetor antes de sair com as garotas. Nesse exato momento, o prefeito pede a Yamada para atuar como guarda-costas deles, pois planejam assumir o controle dos heróis caídos, gerenciando o cassino e a operação por conta própria. Ao perceber seus erros, Yamada cai de joelhos em arrependimento e relembra o que Dazai havia dito. Enquanto isso, Dazai também admite sentir um pouco de arrependimento por não ter conseguido fazer nada para salvar Ishii, mas então a árvore do mundo morre subitamente. Enquanto todos observam em choque, este revela seu verdadeiro eu a Dazai, e o agradece por compreendê-la, antes de lhe dar um suprimento infinito de pílulas. Apenas alguns dias depois disso, eles chegam ao deserto, mas as garotas param de andar por causa do calor mortal e começam a questionar sua decisão de viajar por ali. Felizmente, Nier orgulhosamente lhes diz para não se preocuparem, porque ele, na verdade, cresceu no deserto antes de iniciar sua jornada para se tornar um poderoso guerreiro. Isso lhes dá um pouco de esperança, então ele explica ainda que não há nada com que se preocupar durante o dia, já que os monstros só saem à noite. No entanto, 3 bandidos mascarados saltam subitamente da areia montados em escorpiões monstros e exigem pagamento antes que eles possam passar. Enquanto o líder Tora continua a se gabar de estar no controle das planícies do deserto, Tama e Annette se cansam de ouvir. Então, elas rapidamente lançam um ataque que derruba um de seus capangas, enquanto o segundo começa a perguntar se deveriam recuar. Tora avista Dazai rastejando para fora de seu caixão e imediatamente avança em sua direção, enquanto Nier luta para sacar sua espada. Ao alcançá-los, Tora pergunta se ele está pronto para lutar por sua vida contra o veneno de seu escorpião monstro. E enquanto Nier continua lutando contra a vontade de se urinar, Dazai rapidamente sobe no escorpião e pede para ser esfaqueado no coração. Sem hesitação, Tora comanda o escorpião a esfaqueá-lo. Mas, como todo outro monstro até agora, ele rapidamente murcha e se desfaz. Então Tora tenta atacá-lo com uma espada, e Nier mais uma vez congela de medo. Felizmente, um rugido alto vindo do fundo do deserto faz Tora ter segundas intenções, então ele promete retornar e rapidamente escapa de volta para a areia. Enquanto Annette usa magia de cura em Dazai, Tama percebe a mudança de humor de Nier, então ela diz para ele focar em lutar contra o próximo oponente, em vez de se culpar por ser um covarde. Ele então se aproxima de Dazai e pede desculpas por não ter ajudado, mas Dazai diz para ele não se preocupar, porque todo guerreiro começa com um pouco de medo. Minutos depois, Nier os leva a um antigo orfanato e espera até que os órfãos que vivem lá o reconheçam, depois que uma senhora chamada Cat também o recebe de volta em casa. Eles entram para jantar, mas Nier fica surpreso com a grande quantidade de comida. Então Cat explica que a receberam de um estranho que ocasionalmente deixa uma cesta enorme de comida, sem nunca revelar quem realmente é. Quando os órfãos de repente perguntam a Nier se ele completou seu objetivo de se tornar um herói, ele congela por um momento antes de afirmar que está mais perto do que nunca, já que agora está em um grupo com um herói. Em vez de aceitar a mentira calmamente, eles pedem para conhecer o herói. Então Nier aponta para Dazai, que então nega e diz que é apenas um autor. Apesar disso, eles ainda perguntam sobre suas histórias heróicas, então ele começa a descrever a mais deprimente que já escreveu, até que Cat implora para ele parar. Pouco depois disso, Kef os coloca na cama para a noite, mas então Nier e as garotas ouvem o mesmo rugido de antes e perguntam se ela sabe algo a respeito. Cat então explica como um lobo faminto tem aterrorizado a área e adverte contra tentar sair tarde da noite, sem perceber que Dazai já está no local do recente ataque do lobo. Mais tarde, Tom acorda Nier com um soco, e ele acaba vendo uma sombra se movendo pela casa. Então ele pega sua espada e sai para provar que tem coragem. Uma vez lá fora, ele esbarra em um sujeito de aparência fraca chamado Saito, que então promete que não pretende fazer mal e começa a guardar os itens de comida que tinha em uma cesta. Ao ver isso, Nier percebe que ele deve ser o bom samaritano anônimo que Cat mencionou. Então ele o ajuda a guardar a comida e pergunta por que ele simplesmente não se junta a eles para o jantar. Saito então explica que prefere observar das sombras, e em vez de chamá-lo para capturá-lo por ser um esquisito, Nier o leva a um banco ao lado da casa para conversar. Ele começa falando sobre seus sonhos de se tornar um guerreiro, para que possa finalmente merecer a espada que ganhou de seu pai, antes de perdê-lo e também sua mãe. Anos atrás, ao ouvir isso, Saito começa a chorar copiosamente, mas eventualmente para que possam continuar conversando, enquanto Dazai secretamente escreve outra história.
No início do dia seguinte, Nir pergunta se ele quer ficar para o café da manhã, mas Saito o recusa e diz que não merece tal companhia. Então Nir decide passar o resto do dia se divertindo com ele e coletando mais comida para o orfanato. Ao pôr do sol, Anit e Tama ficam surpresas ao ver Nir já dormindo e tentam descobrir onde ele esteve o dia todo, quando Cat de repente entra correndo dizendo que um dos órfãos foi sequestrado. Depois de ver Tora lá fora com um exército completo de capangas, Nir pega sua espada e sai com as garotas para lutar, mas seu medo o domina novamente. Nesse exato momento, Saito o puxa para o lado e ele imediatamente desaba em lágrimas, perguntando por que não consegue parar de ser um covarde. Ouvi-lo falar com tanta dor faz Saito se lembrar de sua vida passada traumática. Então ele diz a Nir para não se preocupar mais com os capangas e se transforma em um lobo bem na frente dele. Em questão de segundos, ele começa a destruir o exército de Tora. Então Tora solta Nut e tenta escapar. Mas Saito facilmente o alcança. Nesse momento, Nir se lembra do quão gentil ele realmente é e decide impedi-lo de ir longe demais. Assim que Saito levanta suas garras para atacar Tora, Nir o bloqueia e diz para ele parar. Mas Saito se recusa e continua perseguindo Tora. Depois de destruir sua moto, ele tenta atacar novamente, mas Nir bloqueia e se expõe ao próximo ataque. Felizmente, Saito se contém e se transforma de volta em humano. Então Nir o ajuda a voltar para o orfanato. Saito então explica como ele sempre foi fraco e indefeso em sua vida passada, até o dia em que um garoto aleatório o ajudou a lutar contra alguns valentões e acabou se tornando seu único amigo. Com o tempo, o vínculo deles se aprofundou até o dia em que esses valentões retornaram para se vingar. Por medo, Saito decidiu se salvar, mas assim que pegou a estrada, um caminhão apareceu e o atingiu, o isekaiando. Saito continua a afirmar que suas pernas fracas são a razão pela qual ele não pôde ajudar seu único amigo. Mas então, Dazai diz pra ele parar de mentir e de inventar desculpas pra compensar o fato de que ele foi um covarde. Ao ouvir isso, Nir agarra sua camisa e diz pra ele parar de julgar Saito, porque ele entende o que é sentir-se um covarde. Enquanto as lágrimas começam a cair de seus olhos, Saito o agarra e diz que ele definitivamente não é um covarde, porque arriscou sua vida apenas para impedi-lo de ir longe demais. No momento em que ele admite que foi o verdadeiro covarde, os poderes de Dazai se ativam e criam um portal sob ele. Mas, em vez do habitual ataque verbal, Dazai admite que exagerou, e lembra a Saito que ele fez muito mais bem para compensar aquele momento de fraqueza. Depois que Nir e todos os outros o agradecem por toda a ajuda, ele retorna ao exato momento do acidente e se surpreende quando seu amigo oferece ajuda para ele se levantar. No castelo do Rei Demônio, no dia seguinte, um estranho de Smoking serve vinho para ninguém menos que Sakshan e explica como Kibara falhou em sua missão de capturar a nação de Tama. Ele ainda lhe diz para esperar outro fracasso do herói caído que enviaram para conquistar a nação dos anões, localizada no deserto porque a missão está demorando muito mais do que o esperado. Na mesma época, o rei Doran lidera seu exército de anões para atacar um enxame interminável de demônios tentando infiltrar as muralhas da nação. Enquanto a batalha se intensifica, Isha diz a Wolf para parar de beber e fazer algo para ajudar, mas ele diz para ela relaxar porque eles estão lutando nessa guerra há dias. Depois que ela agarra sua camisa e diz para ele levar a sério, ele vê o herói caído da miséria enviando outra onda de soldados demônios contra eles. Então ele pede a Doran para levar os demônios para um local aberto no campo. Doran então decide usar-se como isca, então Wolf espera até que todos cheguem em planícies abertas, antes que ele libere uma poderosa habilidade de vento que dizima todo o exército de demônios. Vendo isso, o herói caído decide recuar com os soldados restantes. Mas assim que Wolf tenta relaxar, eles veem Dazai sendo girado no tornado. Horas depois, Doran lança um banquete de celebração para comemorar seus sucessos até agora, e imediatamente começa a criticar o Papa, já que a igreja é responsável por treinar os heróis caídos. Quando Wolf finalmente se junta a eles e pede um pouco de compreensão, Doran concorda que teriam sofrido mais danos sem a ajuda dele e elogia seus esforços. Enquanto continuam festejando, Anit se encontra com Isha, que então pede desculpas pelo que aconteceu com Dazai e pergunta se ele está se sentindo melhor. Nesse instante, Dazai aparece e pergunta por que estão celebrando sua sobrevivência, quando tudo o que ele sempre quis foi que alguém o enviasse com sucesso ao Oblivion. Ele também observa que destruíram seu precioso caixão, então ambos prometem conseguir outro para ele. No momento seguinte, Wolf começa a caminhar em direção a eles, e Melon perde completamente a cabeça ao ver Fenlo, a familiar atraente de Wolf. Então ele começa a tentar chamar a atenção dela, enquanto Wolf pede desculpas a Dazai. Depois de chamá-lo de incompetente por falhar em acabar com sua miséria, Dazai oferece-lhe um aperto de mão por pelo menos ter chegado perto de um assassinato adequado. Dito isso, Isha explica o que tem acontecido desde que começaram a lutar contra o herói caído da miséria. E quando Tommen animadamente lhes diz que já derrotou um dos heróis em seu país, Wolf pergunta se ela cheirou alguma cocaína do deserto, porque não há como a mulher gato do Walmart ter derrotado um dos heróis caídos. Ela então explica a habilidade de Dazai de enviar heróis de volta ao seu mundo, mas depois de admitir que é uma habilidade incrivelmente útil. Wolf ainda insiste que eles não precisam da ajuda de Dazai para derrotar os heróis. Enquanto ele sai com Femelos, Tama pergunta se ele é realmente tão poderoso, então Isha explica sua habilidade e diz que ele é, na verdade, um dos magos mais fortes do planeta.
De volta ao castelo do Rei Demônio, Sengoku, que acaba de retornar de seu humilhante fracasso, promete garantir uma vitória amanhã. Mas o embaixador de Smoking diz pra ele não se preocupar porque ele planeja enviar uma garota chamada Yuriko pra cuidar de Wolf. Mais tarde, Dazai leva Melis pra passear e percebe o quão chateado ele está, então ele pergunta se é por causa da familiar atraente de Wolf. Depois que Melon admite, Dazai diz pra ele aproveitar a dor, mas no fim das contas, decide ajudá-lo a encontrá-la novamente. Felizmente, eles encontram um grupo de bandidos tentando desesperadamente se divertir com Wolf e sua familiar, mas ele recusa a oferta pra lidar com algo pessoal. Ao se virarem para sair, Melon fica chateado novamente, então Dazai diz pra ele não se preocupar e procede a seguir Wolf até que ele chegue a uma casa antiga no fundo da cidade. Depois que ele bate e fica triste com a recusa da senhora em falar com ele, Dazai percebe que há muito mais em Wolf do que ser apenas um bêbado superpoderoso. Então ele decide ir embora, pois seria desrespeitoso bisbilhotar o que parece ser um momento muito particular. No dia seguinte, a batalha recomeça, então Wolf retorna às torres para oferecer apoio a Doran e seus homens. Eles inicialmente ficam animados para vencer novamente, até que um dragão aparece no céu e queima a maioria de seus soldados em segundos. Enquanto o dragão circula sobre seu espaço aéreo para um segundo ataque, Wolf se prepara para usar sua habilidade, mas Doran o adverte para ter cuidado, porque a pessoa que o monta é diferente de Sengoku. Apesar disso, Wolf insiste que eles não são páreo para ele, até que Yuriko se aproxima o suficiente e o chama de mestre. Em um momento de choque, ele larga seu cajado, então ela rapidamente o captura e paralisa Isha antes de partir. Horas depois, Doran perde a cabeça enquanto todos lutam para lidar com as consequências de perder seu mais forte lutador ofensivo. Dazai também percebe Femelos amuado em uma mesa, mas em vez de reclamar como os outros, ele leva Melon com ele para encontrar a senhora com quem Wolf estava falando e tem o choque de sua vida quando ela abre a porta. Nesse mesmo momento, Yuriko chega ao Templo do Deserto com Wolf e seus subordinados imediatamente correm para lutar por ele, então ela libera a magia negra sobre eles. Enquanto isso, Isha diz a todos os outros que Wolf já teve paixão por ensinar heróis, antes que um certo incidente o transformasse no alcoólatra que todos odeiam. Depois que Doran diz que eles não têm soldados suficientes para salvá-lo, Tama e Anit se oferecem para resolver, já que já derrotaram um dos heróis caídos. No momento seguinte, Dazai entra com uma idosa que parece ter escapado de um asilo. Pela manhã, Nira e as garotas agradecem a Doran pelo equipamento de alto nível que seus homens prepararam para a missão. E quando Dazai pergunta por que eles não fizeram o que ele pediu, ele explica que as instruções eram muito complexas. Nesse instante, Tora aparece para encontrar as garotas, então Tama se prepara para lutar, mas ele imediatamente pede desculpas por todo o problema que causou e diz que só quer ajudá-las a atravessar o deserto. Elas ficam surpresas com a bondade repentina e perguntam como ele pretende levá-las. Então ele ataca um tigre-fera inocente e usa sua habilidade para transformá-lo em um ônibus escolar. No entanto, depois que Nira e as garotas entram, ele chuta Dazai para longe por ter matado seu escorpião de estimação e vai embora. Dazai então diz a Melos para aceitar que ele não fará sua garota feliz tão cedo, mas então a idosa de repente agarra seu braço e diz que precisa falar com Wolf, então ele decide encontrar outra maneira. Minutos depois, Isha e os outros chegam ao templo, mas quando Anit tenta verificar um dos sacerdotes feridos, ela a impede, porque a magia negra de Yuriko ainda está afetando seus corpos. Uma vez lá dentro, ela avista Wolf pendurado no altar e corre para salvá-lo. Mas Yuriko diz para eles não interromperem a conversa dela com ele e procede a invocar um exército de esqueletos para mantê-los ocupados. A princípio, Tama e Anit facilmente destroem os esqueletos e ficam animadas com o aumento de poder que podem liberar como resultado do novo equipamento. Mas então Yuriko restaura o exército de esqueletos para continuar lutando até que eles se cansem. Minutos depois, um dos esqueletos empurra Isha em direção a Yuriko. Então ela pergunta por que está indo tão longe para punir Wolf quando ele passou tanto tempo treinando-a. Lá atrás, quando Yuriko apareceu pela primeira vez em seu mundo, Wolf rapidamente começou a instruí-la, mas sua necromancia era limitada apenas a plantas. Então ele disse para ela tentar viver uma vida normal, e que ela não precisava realmente lutar contra o Lorde Demônio. Apesar disso, ela decidiu continuar treinando. Então ele tentou ajudá-la a experimentar uma vida normal, enquanto também a guiava. No entanto, tudo isso mudou no dia em que sua irmã mais nova, Hikari, também foi isekaiada. Wolf de repente parou de prestar atenção nela e se imergiu totalmente no treinamento de Hikari, enquanto ela trabalhava desesperadamente para ter um pouco de sua atenção de volta. Um dia, ela finalmente dominou como envelhecer plantas com suas habilidades. Então ela correu pra dentro pra mostrar a ele, apenas pra ouvi-lo vibrar de excitação enquanto ele chamava Hikari, a heroína que o mundo dele sempre precisou. Nesse momento, seus verdadeiros poderes despertaram e consumiram Hikari, enquanto Wolf foi subitamente dominado pela culpa e permaneceu de joelhos, chorando. Após a lição de história, Yuriko absorve seu exército de esqueletos para revelar o monstro surdo que ela controla e lhes diz que decidiu aceitar sua escuridão. Assim que ela se prepara para enviá-los todos para o céu, Dazai entra com um novo caminhão monstro-caixão e pede desculpas pela intrusão, antes de dizer a Yuriko que ela se parece muito com sua nova amiga. No momento seguinte, Melas traz a idosa, que acaba sendo Hikari, a irmã mais nova que foi consumida pela raiva de Yuriko. Enquanto ambas se encaram em choque, Dazai admite que ficou chocado quando Hikari contou a história da vida delas juntas.
Elas tinham uma família amorosa comum, mas Hikari tinha um sistema imunológico comprometido desde o nascimento. Então ela estava sempre doente, enquanto Yuriko tinha que cuidar dela e muitas vezes negligenciava suas próprias necessidades para isso. Enquanto Hikari tenta explicar em mais detalhes, Yuriko se cansa e envia seu exército de esqueletos contra Dazai, mas Tama e Anit rapidamente pulam para salvá-lo. Quando Hikari tenta dissuadi-la, Yuriko finalmente revela o ódio profundo que tem por ela, porque este novo mundo deveria ser sua oportunidade de experimentar uma vida normal. Assim que ela culpa Hikari por roubar isso dela, Dazai se aproxima e pergunta o que ela realmente queria, mas ela fica irritada e envia o demônio da morte contra ele. Ao ver isso, Wolf empurra Dazai para fora do caminho e recebe um corte feio que envelhece metade de seu corpo inteiro, mas ele ainda consegue permanecer consciente apenas para pedir desculpas por não prestar atenção aos sentimentos dela. Nesse instante, Dazai diz para ele calar a boca e parar de tentar farmar aura para que ele possa se concentrar. Ele então caminha até Yuriko, então ela envia mais esqueletos para atacá-lo. Desta vez, ele aceita o golpe e finalmente fecha a distância entre eles antes de perguntar o que ela realmente quer novamente. No dia em que ela foi Isekai-ada, Hikari estava doente como sempre, e o pai delas estava tão fixado na saúde dela que nem percebeu que era o dia da formatura de Yuriko. Depois de horas cuidando de Hikari como sempre, Yuriko decidiu ir celebrar sozinha, já que o pai delas ainda não havia voltado do trabalho. Mas quando ela finalmente voltou e soube que a saúde de Hikari piorou de repente enquanto estava fora, o pai delas a esbofeteou e a chamou de egoísta por só se importar consigo mesma. Essa foi a gota d'água que esmagou sua alma, então ela saiu de casa naquela noite e acabou na lista de vítimas do caminhão Kun. Depois de contar essa história, Yuriko de repente cai de joelhos em lágrimas e admite que ainda é a mesma irmã mais velha ciumenta de anos atrás, mas Dazai levanta o rosto dela e diz que não há nada de errado em querer ser notada. Nesse instante, Hikari corre para abraçá-la. Então Dazai pergunta se ela sequer sabe porque Hikari também foi para o Isekai, semanas depois de sair de casa. Hikari também ficou deprimida, já que Yuriko era a única fonte constante de força em sua vida. Então ela também partiu e imediatamente recebeu uma visita do caminhão Kun. Assim que chegou ao templo e soube de seu novo destino, ela chamou Wolf de lado e pediu que ele se concentrasse em treiná-la, para que Yuriko pudesse finalmente ter uma vida normal. Enquanto as duas irmãs percebem o quanto sempre se importaram uma com a outra, Dazai ativa seus poderes e os usa para reverter os efeitos das habilidades dela antes de mandá-las de volta ao normal. Assim que o portal se fecha, os homens de Duran afugentam o resto do exército demoníaco e se animam com mais uma vitória. Mas Doran diz a eles para esperarem até Wolf retornar com os outros. De volta ao templo, ele também fica animado para voltar, mas depois que Tama o provoca por ser completamente inútil durante a batalha, Dazai diz a eles para esperarem outra batalha. Nesse momento, Sengoku irrompe pelo telhado e promete acabar com os jogos deles. Wolf então diz a todos para se afastarem para que ele possa finalmente se exibir, mas depois que ele libera seu poderoso ataque, Sengoku o repele casualmente e diz que nada pode penetrar sua armadura. Ao ouvir isso, Tora tenta usar seus poderes, mas uma barreira poderosa o derruba. Então Tama avança para usar a mesma habilidade que derrubou Kebara. Mais uma vez, Sengoku bloqueia o ataque, mas então ele também invoca sua espada para cortar Tama ao meio. No entanto, enquanto ele tenta atacar, Nir corre para bloquear e estilhaça completamente a espada de Sengoku. Isso surpreende o herói supostamente invencível, mas ele reconhece a espada e diz a Nir para aprimorar suas habilidades antes de partir. Horas depois, Doran inicia outro banquete de celebração, mas enquanto todos se empanturram, Saken lentamente entra na cidade. Quase ao mesmo tempo, Dazai leva Melos para encontrar sua garota, mas depois que ele a convida para sair com um lindo buquê de flores, ela o rejeita brutalmente. Dazai então o leva para uma caminhada e explica a natureza cruel dos encontros, até que Saken passa direto por ele, depois de se certificar de que ele ainda está acordado. Ele a chama e corre para explicar como passou todo esse tempo procurando antes de perguntar se ela está pronta para pular com ele. Ele então a leva até uma janela e fica animado para finalmente realizar o desejo de morte deles juntos, mas ela de repente se afasta dele e diz que ele está diferente da noite em que tentaram pular no rio. Ele imediatamente afirma que nada havia mudado em seu desejo de fazer a transição para o mundo espiritual com ela, mas ela insiste que ele parece mais vivo do que nunca. Nesse momento, Nir e as garotas aparecem e quando perguntam o que ele tem feito, Saken diz que ele definitivamente encontrou algo melhor que a morte antes de ir embora. Ele rapidamente tenta detê-la novamente, mas ela basicamente desaparece. Então ele fica ali, observando em choque, enquanto Annette percebe que ela é a garota que ele procurou por todo esse tempo. No dia seguinte, todos visitam Roto, o ferreiro que criou o novo equipamento deles, e depois de agradecê-lo, Annette tenta verificar Dazai, mas ele de repente começa a ingerir todas as pílulas de seu frasco até que seu corpo atinja o limite. Enquanto ele continua se alterando, Nir pergunta a Roto sobre a espada e descobre que ela possui uma habilidade especial que antes se pensava estar perdida. Nesse momento, Dazai liga seu caminhão-caixão e parte nele com a esperança de que isso finalmente acabe com sua dor. Então todos correm para salvá-lo.
De volta ao palácio do Rei Demônio, Sengoku explica o que aconteceu ao garçom da casa antes que Saken retorne de bom humor e lhes diga, animadamente, que Dazai tem o poder de mudar o mundo, enquanto todos se sentam para discutir os próximos passos de seu plano. Niri e as garotas acabam em uma nova cidade e ficam frustradas porque não têm ideia de para onde ir em seguida. Felizmente, um homem local aparece e explica que elas estão na última cidade por onde o maior herói de seu mundo passou enquanto ia derrotar o Lorde Demônio anterior. Ele também mostra a estátua do dito Lorde Demônio derrotando Godzilla. Mas quando Tama pergunta por que parece que ele é quem está sendo derrotado, ele explica como um lunático em um caixão movido a V8 a arruinou enquanto o arrastava para o túnel à frente deles. Ao perceberem que é Dazai, elas também tentam entrar, mas ele as impede e diz que Dazai sairá eventualmente, porque o túnel leva a uma floresta proibida onde a Rainha das Fadas reside. A única pessoa que se diz ter entrado foi o maior herói, e ele só conseguiu isso sobrevivendo aos 3 desafios no túnel. Enquanto elas se convencem de que Dazai está muito de coração partido e delirante para lidar com qualquer teste, ele facilmente passa pelos 3 sem sequer perceber e é sugado para um portal que o joga nos seios colossais da Rainha Obra. Assim que ela se apresenta, 2 fadas aparecem e o ordenam a mostrar respeito, saindo de cima de seus melões, mas ele as ignora para recolher suas pílulas. Solilu imediatamente tenta atacar, mas Obras diz a ela para esperar e pede a Dazai que escolha entre o poder supremo e a confiança em seus companheiros. Quando ele recusa ambos e pede para ser tirado de sua miséria, Solilu perde a cabeça. O Alalulu rapidamente diz a Arberus que eles podem ter cometido um erro ao deixá-lo entrar na floresta. Apesar disso, Arberus permanece convencida de que há algo especial nele, porque Eshen não daria suas bênçãos a qualquer homem aleatório. Ela então pergunta como Eshen o abençoou. Então ele explica o suprimento infinito de pílulas e fica frustrado por sempre ser pedido para salvar o mundo deles, quando tudo o que ele sempre quis foi experimentar a doce libertação da morte com Saken. Ao ouvir tudo isso, as garotas dizem a Oberus para mandá-lo de volta, porque ele é claramente inútil, mas ela recusa e decide abençoá-lo também. Depois de pegar sua fita e sentir o quão importante Saken é para ele, ela o assegura de que eles se encontrarão novamente e lhe dá um apito de fada especial para soprar sempre que precisar de ajuda. Com isso, ela lhe deseja sorte em sua jornada e o envia de volta para Niri e as garotas. Enquanto todos correm para perguntar onde ele estava, o homem local fica furioso porque ele destruiu a estátua novamente. Então ele sopra o apito e invoca Solilu, que então desaba ao perceber que ela tem que ser a única a atender sempre que ele chamar. Depois que Obirusi e Lulu dizem a ela para ficar com ele, não importa o quão ruim as coisas fiquem. Ela continua reclamando enquanto ele sai com Nir e as garotas. Enquanto isso, Isha pergunta a Wolf por que ele não tentou apresentar Dazai ao Papa. Então ele diz que eles definitivamente se encontrarão em algum momento, porque Dazai tem muito mais trabalho a fazer. Saken eventualmente concordará em se anular com Dazai, ou Oberus estava apenas blefando para fazê-lo feliz? Comente parte 2 para descobrir e não se esqueça de ativar as notificações de postagem depois de se inscrever para garantir que você nunca perca nenhum de nossos vídeos.